Olá, bom dia. Hoje é dia 31 de agosto de 2025, domingo, dia do Senhor. E Ele possa receber aí a nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, que devemos não somente a Ele, como nos ensina as Escrituras, não só nesse dia, mas a cada dia do nosso viver, mas especialmente hoje, com a dedicação aí à adoração comunitária, ao serviço religioso comunitário para a glória de Deus. O nosso texto continua sendo para a nossa devocional na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Tivemos uma noite tranquila, em paz, e agora temos esse tempo para a nossa meditação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Temos falado então sobre o fruto do Espírito, que é como uma laranja com seus vários gomos, sendo cada gomo uma manifestação do fruto. E chegamos agora ao nono gomo e a última manifestação elencada pelo apóstolo Paulo nesse texto, que é o que ele chama aqui de domínio próprio. No grego é uma única palavra, uma palavra ekratia, ou seja, basicamente composta de duas palavras, mas acopladas. Ego e kratia, que é aí governo. Então, o domínio próprio é, na verdade, numa tradição quase literal, o governo do eu. A ação de governo não do eu, mas sobre o eu. Então, é ter o eu sob governo, embora ele também esteja a governar. A tradução domínio próprio é bem razoável, porque dá a ideia de que você está sob domínio. Só que foge um pouco, porque a ideia de domínio próprio é que você tem o seu próprio domínio, você domina você mesmo. E aqui não é bem isto. É quase que, na verdade, deveria ser pneumocratia, ou seja, o governo do espírito. Mas daria a impressão de que eu não sou mais eu não existo mais, de que teria desaparecido e tal. Então, por isso ele mantém egocratia, que quer dizer que o Espírito Santo domina e governa o meu eu, para que assim o meu eu, governado pelo Espírito, possa realmente proceder de acordo com os ditames de Deus. Essa palavra é uma palavra não muito comum, na verdade ela aparece 6 vezes no Novo Testamento, sendo 3 vezes como substantivo, 2 vezes como verbo e 1 vez como adjetivo. Nosso propósito aqui não é, evidentemente, um estudo exegético da palavra e as suas ocorrências, tudo. É apenas uma referência para mostrar que ela não é tão abundante no Novo Testamento como outras, a exemplo do amor, da paz, a alegria. Mas é efetivamente, tanto quanto as outras, uma expressão do fruto do Espírito. Quais alguns significados desta manifestação do fruto do Espírito, aqui colocada como domínio próprio? Primeiro, temos que entender que não se trata do aniquilamento do eu.
Ou seja, não existe uma destruição, um aniquilamento da personalidade, da pessoa, do indivíduo. Em nosso meio cristão, de modo geral, de certa forma particular até, do meu chamado evangélico protestante, da condição de se acabar, de se extinguir o eu. Então, o eu é visto como algo nocivo que tem que desaparecer. Só que o entendimento sobre o eu é que está equivocado. E daí esta ideia errônea de que acabar com o eu significa de acabar comigo, de me anular, de destruir e aniquilar a minha personalidade ou o meu ser como indivíduo. Mas alguém pode dizer, mas Paulo, nessa carta aos Gálatas, capítulo 2, verso de número 20, ele fala sobre exatamente isso aí, a questão do eu. E ele diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então Paulo, olha, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Então, o meu eu já morreu, eu tenho que, como vimos isso, temos que matar o nosso eu. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é claro que ele continuava vivendo, mas ele não está se referindo à sua realidade como pessoa, mas sim à regência sua como pessoa. O seu eu regente estava contaminado e corrompido pelo pecado, gerando uma inclinação constante, permanente para a iniquidade. Por isso que ele vai dizer que ele não conseguia muitas vezes fazer a vontade do Senhor, por causa da sua natureza decaída. Então, eu aqui é velha natureza decaída. Então, por isso nós temos que entender que ele não está falando de aniquilamento da minha personalidade, do meu ser, mas do meu velho homem, da minha velha natureza. Portanto, aqui, o domínio próprio tem este sentido. Trata-se do eu, da sua realidade, da sua identidade pessoal, de você como pessoa estar no controle e, ao mesmo tempo, tendo o seu controle sob o controle do espírito. Então, agora, quem controla não é mais o seu eu, mas o seu eu é controlado pelo espírito. E ele, o seu eu, continua atuando e operando, só que agora sob o governo do Espírito Santo. Então, esse domínio próprio a que Paulo se refere como fruto do Espírito é o governo do seu eu gerado pelo Espírito Santo, fazendo com que a sua vida, a sua existência seja realmente expressão da vontade do Senhor. Portanto, nós continuamos a existir como pessoa. Eu continuo sendo Paulo Delage, você vai continuar sendo quem você é quando você se converte, mas a sua velha natureza, o seu velho homem, deixa de regir a sua vida e o Espírito Santo passa a governar o seu eu, que tem a relação com a realidade na qual nós estamos. Então, os impulsos podem continuar a resistir às vontades, etc. Mas tudo isto estará sob o domínio e o controle do Espírito, gerando em você a possibilidade
do domínio próprio, de dominar-se, de conter-se e realizar aquilo que é a vontade do Senhor e não a vontade da carne. Que Deus o abençoe, abençoe, sejamos guardados para a sua glória, para a sua honra, não só hoje, no domingo, mas todos os dias da nossa vida, vivendo sob o governo do Espírito, a fim de manifestarmos o domínio próprio. Amém? Amém.